Você caiu naquele pecado de novo, não foi mesmo? Eu tenho certeza que por um certo momento você disse o seguinte: olha, Senhor, eu não vou mais cometer isso. Só que na noite seguinte você voltou a cometer o mesmo pecado. Entretanto, saiba de uma coisa: você não está sozinho no barco. Tem muitas pessoas que sofrem com o mesmo pecado e estão lutando por aí. Então, eu vou falar aqui sobre 5 dicas importantes para que você vença a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando você usufrui automaticamente a sua vida espiritual é afetada, porque existe uma batalha espiritual entre nós que nós não vemos, mas existe. Então, toda prática que você comete contra o seu corpo afeta a sua vida espiritual. Tem algumas palavras que eu vou censurar aqui no vídeo para que o YouTube não limite esse conteúdo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: que você tem que conhecer os seus gatilhos. Vocês entenderam, né? Porque os gatilhos podem acontecer tanto na rua quanto em casa. Ou seja, você pode ver uma mulher na rua andando com uma roupa um pouco mais curta, e isso pode aguçar o seu desejo em acessar Entendeu, né? A primeira coisa importante é que você precisa descobrir os seus gatilhos. E nós temos uma passagem bíblica que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Afastem-se de toda aparência do mal. E como que você se afasta da aparência do mal? É fugindo. Então, se você fica muito tempo nas redes sociais, isso é um problema. Porém, os gatilhos não vêm somente das redes sociais. Podem vir também do ambiente comum. Então, por exemplo, às vezes você está andando ali em um lugar, você vê uma moça bonita, com uma roupa apertada, e você quer virar para olhar as nádegas da moça. Opa, cuidado com isso. Na verdade, isso não é nem lícito fazer no caso de uma pessoa que é cristã. Não é compatível, mas enfim, pode acontecer. Mas perceba, o primeiro olhar, aquele que você não consegue evitar, não é pecado. Mas a partir do segundo olhar, aí pode vir a cobiça. É por isso que é importante você saber identificar quais são os seus gatilhos. Porque por causa de um olhar, você pode acessar depois e pode ser prejudicial para a sua vida espiritual. Lembrando que muitas pessoas acessam devido aos conteúdos que tem nas redes sociais, principalmente nesses vídeos curtos, né? Onde tem mulheres dançando, mulheres com posições um pouco estranhas, né? Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de conteúdo. Então, se esse gatilho está nas redes sociais, evite de usar por muito tempo. Tomem cuidado com conteúdos que acabam aguçando a sua curiosidade em acessar sites ilícitos. Isso pode acontecer com uma moça mostrando seu biquíni, mostrando a sua parte de baixo. A qualquer momento pode acontecer o gatilho. Então, se você fica 8 horas nas redes sociais, fique menos tempo. Pegue um livro, por exemplo. Pegue um livro, sabe? Vai ler um livro. Desfrute da beleza, da glória de Deus através dos estudos. Porque você também glorifica a Deus quando você está estudando ou lendo algo para edificar a sua vida. Agora, ficar o dia inteiro nas redes sociais é uma ótima forma de você, soltar o seu gatilho. Aí, meus queridos, não tem mais jeito, tá? Você vai voltar a cometer aquele pecado no período noturno, manhã ou até mesmo à tarde. Você vai cometer. Então, precisamos tomar muito cuidado com esses gatilhos. Lembrando, uma coisa importante, tem muita gente que fala o seguinte: não, Caio, para mim vencer esse vício, dizem que é bom fazer exercícios. Daí o que acontece? Essa pessoa frequenta academia, mas na academia tem mulheres que usam roupas que vocês sabem, né? E isso também pode aguçar o seu lado íntimo, sabe? Então, temos que tomar cuidado com isso. Agora, se você quer frequentar a academia e você sabe muito bem que não vai dar certo, não frequente. Procure outros meios. Cuidado com os gatilhos, tá? E esses gatilhos podem acontecer a qualquer momento. Então, eu estou nas redes sociais durante 8 horas. Diminua para 4 horas. Depois, só acesse quando for importante. Tem uma moça no meu trabalho que usa algumas roupas que são bem atraentes. Evite de passar perto. Tome cuidado com um contato muito próximo. Isso é muito perigoso porque pode aguçar o vício seu em acessar aquele conteúdo que é ilícito. Então,
cuidado com os gatilhos. A segunda dica é: memorize versículos. E o nosso texto está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente a palavra de Deus, ou seja, que a palavra de Deus habite ricamente em nós. E como que nós fazemos isso? Lendo a Bíblia. Agora perceba algo interessante. Depois que Jesus é batizado por João Batista e o Espírito do Senhor desce sobre ele vai até o deserto, ele é impelido até o deserto. E ali ele começa a ser tentado. E sabe o que Jesus usa contra Satanás? A própria Escritura. Então, quando nós estivermos naquela situação, no momento escuro ali no seu quarto, ou até mesmo ali assistindo TV, alguma coisa ilícita, lembre-se dos versículos bíblicos. Essa estratégia é muito boa. Inclusive, John Piper, ele auxiliando alguns jovens que tinham esse problema, né? Ele falou sobre isso. Olha, memorizem versículos bíblicos, porque no dia da tentação, Deus certamente vos lembrará. Então, gente, é muito importante lembrarmos dos versículos bíblicos quando nós estivermos sendo tentados. Se Jesus usou essa estratégia e saiu bem-aventurado diante de Satanás, por que nós, que somos filhos dele, não podemos usar? É claro que nós temos que usar. E quando Paulo fala que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, observe, ricamente, ou seja, preenchendo todo o nosso ser. Tiago, quando ele escreve falando sobre tentação, no capítulo 1 da sua própria carta, do versículo 13 até o 15, ele fala o seguinte: olha, vocês não podem dizer que vocês estão sendo tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas quando vocês estiverem sendo tentados, Deus dará o escape. Então a tentação faz parte do nosso pecado. Mas perceba, a tentação faz parte da vida cristã. Quando você sai de uma tentação e você sai vitorioso, você acaba amadurecendo espiritualmente, e isso é muito bom. Mas quando você cair, levante-se. Não fique prostrado, porque quem tem essa ideia de ficar rebuscando seus pecados não é Cristo. É Satanás. Então, pecou? Se arrependa, levante-se e volte-se para Deus. Por isso que é importante você lembrar desses versículos bíblicos, para que quando a tentação vir, você vai lembrar daquilo que você leu. Por exemplo, você está ali, né, consumindo aquele vídeo ilícito, e de repente o Espírito Santo fala no seu ouvido: olha, isso daí não é certo. Tá? Porque eu vim para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Opa, peraí. Eu lembro desse versículo. Imagine só que você está olhando ali para uma garota, ou você que é mulher está olhando para um homem, e de repente vem aquele versículo bíblico: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Olha só, é muito importante você lembrar dos versículos bíblicos, mas para que isso aconteça, você tem que ler a Bíblia. Não adianta você abrir ali o Google, pegar os versículos que falam sobre tentação, memorizá-los e não lembrar da Bíblia. Então, se você não tem uma vida com Deus, comece a ter uma vida com Deus. Outra coisa importante, quando os fariseus estavam tentando Jesus sobre a lei de Moisés, Jesus rebatia eles de acordo com a própria lei de Moisés. Por isso que se você não souber sobre a Bíblia, dificilmente você vai vencer as suas tentações. E você vencerá se você também orar e buscar a Deus diariamente. Tenha uma vida devocional com o Senhor. Começou o seu dia, leia uma passagem bíblica. Talvez essa passagem bíblica vai ecoar durante o seu dia a dia. É muito importante fazermos isso. E uma pessoa que não tem contato com a Bíblia, o diabo vai enganar de várias formas, porque o diabo é o melhor teólogo dessa terra. Lembre-se do caso de Pedro. Andava com Jesus, assentou-se na mesa do Senhor e mesmo assim o diabo usou ele. Jesus falou o seguinte: olha, se afaste de mim, Satanás, porque ele não conhecia a vontade de Deus. Então, cuidado com amigos que, em vez de te aproximar de Deus, acaba te afastando. E lembre-se de uma coisa importante também, tá? O Salmo 1 fala exatamente sobre isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Tem alguns amigos que podem conversar ali sobre um assunto específico e isso pode aguçar o seu desejo, o seu pecado. Então, tome cuidado com isso, tá? Procure por amigos que te levam a Deus e não que te afastam de Deus. É muito importante você compreender
essas coisas, porque senão você vai cair todos os dias no pecado. Então comece hoje a prática da leitura da Bíblia. Eu gostei desse versículo. Marca, escreve em algum lugar, memorize, porque no dia da tentação isso vai te ajudar bastante. A terceira coisa importante é que você tem que praticar vucu vucu frequentemente. E o texto bíblico que nós vamos usar está em Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Precisamos falar sobre isso, mas eu quero separar em duas categorias. A categoria dos solteiros e a categoria dos casados. Então, essa mensagem específica e essa orientação é para você que já está casado. Porque se eu falar para o solteiro fazer isso daqui enquanto ele é solteiro, aí já é outro pecado, né? Que é a imoralidade. Isso é um problema. Mas enfim. Se você é casado e você não tem o hábito de fazer amor com frequência, você tem que começar a fazer isso, porque esse desejo ardente que o casal tem um pelo outro é um presente de Deus. E quando você não faz amor frequentemente, isso pode causar duas divisões. A primeira divisão é a espiritual e a segunda é a carnal. Quando você não faz amor com a pessoa que você ama, você está dando ocasião para Satanás te tentar em outras áreas. E isso pode causar até mesmo o adultério em alguns casos. Por isso que é importante fazer amor frequentemente, porque isso é um presente de Deus. Tem muitos casais que não entendem isso, que fazer amor é um presente do próprio Deus. Sabe, fora do casamento não é permitido, Deus abomina, mas dentro do casamento é agradável aos olhos do Senhor. Então, é uma forma de você vencer o vício é você ter a prática frequentemente. Agora, se a sua esposa não quer fazer, converse com ela, fala, olha, nós precisamos ser mais ativos. É claro, gente, tem um cansaço do dia a dia, o trabalho, a faculdade. Mas, gente, é um presente de Deus e todo presente deve ser usufruído. O corpo da mulher pertence ao homem e assim vice-versa. Agora, para os solteiros, né, é um pouco diferente. Nesse caso, você tem que se abster mesmo. Fugir de tudo que te leva a fazer isso. Inclusive, se você está namorando uma garota e essa garota é cristã, tome cuidado com a sua mão onde você vai colocar. Porque isso também pode aguçar o seu desejo em praticar Vai ser muito fácil. Apenas um toque já pode induzir você a chegar em casa e assistir esses vídeos aí ilícitos. Então você tem que se afastar da aparência do mal. Não é se afastar da garota, é se afastar das práticas. Se isso está me afetando, eu tenho que parar de fazer isso. Porque qualquer coisa, gente, é suficiente. Lembre-se, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem fala isso é Paulo. Então devemos fugir da aparência do mal. E você que é mulher e é casada, também, cuidado com isso. Não deixe o seu marido na mão. Talvez ele está sofrendo com e você não sabe disso. Então, como que ele pode se libertar? Em primeiro lugar, se arrepender de seus pecados. E a segunda coisa, ter a prática de fazer amor frequentemente. Isso vai ajudar bastante. Porque quando a mulher não quer, o cara vai buscar outras coisas. E são coisas ilícitas que não são coerentes com a própria Bíblia. Então, mulher, o seu caso também está válido. No caso, se o homem também não quer, tem muita mulher que faz isso. Lembre-se, gente, esse vício afeta tanto a mulher quanto o homem, tá? Algumas informações você consegue encontrar na internet, por exemplo. A cada 10 pessoas que frequentam a igreja, 3, pelo menos, sofrem com esse vício. E não é diferente, as mulheres também fazem parte dessa porcentagem. Então, o correto é se afastar da aparência do mal. E como que você se afasta da aparência do mal? É fugindo. É igual José fugiu ali da mulher de Potifar. É a mesma coisa, gente. É fugir da aparência do mal. Agora, você precisa entender algo muito importante, tá? Não é somente se afastar da presença do mal, mas é também combater, tá? Porque se você se afastar, isso demonstra que está perto. E como que você consegue derrotar essa aparência do mal? É simples, saindo fora de todo ambiente que te leve a pecar e cometer esse vício. Mas vamos falar sobre outras coisas agora. A quarta dica é: mortifique sua carne. E o texto bíblico está em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade, pipipapá, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A primeira coisa para você mortificar sua carne é que você tem que se manter em oração. Oração. Tem que orar, gente.
Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós temos que orar, porque a todo momento o pecado quer fazer a vontade da carne. E como que nós mortificamos a carne? Orando e pedindo a Deus misericórdia pelas nossas almas. Outra coisa importante, você tem que praticar o jejum. Quando você está jejuando, você está dizendo o seguinte para a sua carne: olha, não interessa o seu desejo, o que importa é a vontade de Deus. Automaticamente você está mortificando o desejo que há na sua carne. É assim que nós combatemos todo tipo de desejo ilícito que vem sobre nós. E a terceira coisa importante é você fazer a leitura diária da Bíblia. Não adianta. Se você quer vencer Satanás, você tem que conhecer o terreno do inimigo. Não adianta. Então, se você não ler a sua Bíblia diariamente, pode ter certeza, você vai cair em poucos segundos. Lembre-se, a todo momento, nós estamos sendo aí bombardeados por todos os lados, né? Com conteúdos que não são pertinentes ao Evangelho, conteúdos ilícitos. Você está ali nas redes sociais, acessando as fotos dos seus familiares, né? E de repente você passa ali para assistir algum vídeo e aparece uma mulher dançando. Pronto. Já se tornou um gatilho para você praticar o seu vício. É por isso que é importante você entender que sem mortificar a carne será impossível de vencer esse pecado. Porque enquanto a carne estiver faminta por esses desejos, você vai cair rapidinho, não adianta, você vai cair. Então é muito importante você mortificar sua carne através de 4 coisas: conhecer o terreno do inimigo, ler a Bíblia, fazer oração e praticar o jejum. Se você não praticar essas coisas, você vai cair a qualquer momento. Qualquer tentação, seja qual for a menor, você vai cair. Não adianta. Até mesmo o primeiro olhar, olhei, já cobicei, já caiu. Aí o que acontece? Você vai à noite, acessa lá seu smartphone e você está usufruindo do seu vício, que é um problema. Porque, gente, qualquer pesquisa que você faz na internet, já aparece qualquer coisa ilícita. Eu lembro de um fato interessante que uma pessoa próxima de mim, né? Ela gosta de desenhar e escrever também e até mesmo pintar alguns desenhos que ela pega na internet. E ela escreveu o seguinte no Google: gatinhos lindos. Apareceu um monte de coisas ali que não tinham nada a ver com gatinhos lindos. Eram outras coisas. Vocês me entenderam, né? Então, é isso, a internet nos oferece essas coisas. Por isso que devemos mortificar a carne para estarmos preparados para esses momentos aí de tentação. E por último, confesse seus pecados. É muito importante confessar os nossos pecados. E o texto bíblico está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Se a gente não conseguir vencer esse tipo de vício, é importante falarmos com alguém que é madura na fé. Cuidado em pedir opinião ou até mesmo sugestão para pessoas que não têm vida com Deus. Procure o seu pastor, procure uma pessoa que você já está há muito tempo na caminhada, tenha momentos devocionais com essa pessoa, sabe? Não fale abertamente para todo mundo, porque talvez as pessoas vão criar um preconceito com você. Procure uma pessoa madura na fé, o seu pastor, um amigo que é cristão há muito tempo. Talvez essas pessoas possam te ajudar, mas lembre-se, isso você vai fazer se você não conseguir vencer esse pecado. Olha, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregado, todos os dias eu caio, eu falo, Senhor, não vou cair, aí você cai de novo no outro dia, e você fala de novo, não vou cair, você cai de novo. Se você já está nesse nível crítico de espiritualidade, procure uma pessoa de confiança. Se você é casado, fale com a sua esposa. Talvez isso seja muito difícil, mas vai curar a sua alma, vai ajudar a tratar. E quem sabe a sua esposa comece também a te ajudar de uma forma diferente a se livrar disso. É muito importante nós falarmos sobre nossas dificuldades para as pessoas que são maduras na fé. Então tome muito cuidado ao desabafar com pessoas que às vezes estão passando pelas mesmas coisas e essas pessoas não vão te ajudar. Então procure pessoas que realmente se importam com a igreja, com a saúde espiritual das ovelhas. Pessoas que vão te ouvir e elas não vão sair por aí falando do seu pecado, porque você precisa ser curado e não escorraçado pelas pessoas. E a Bíblia nos diz que confessar os nossos pecados é importante para que haja cura em nosso interior. Às vezes, gente, a nossa alma está completamente doente, precisando aí de cuidados médicos espirituais. E nós estamos aí deixando a nossa alma morrer aos poucos. E o fim
vai ser muito caro, porque o salário do pecado é a morte. Então, abstenha-se do mal, fuja de todo tipo de aparência que te leve a esse vício. Então, mortifique a sua carne, faça oração, jejue, memorize versículos bíblicos, tenha uma vida ativa no seu casamento para que o diabo não tente, principalmente na área que você cai todos os dias. Então, esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Então, coloque em prática tudo aquilo que eu falei durante esse vídeo, porque é muito importante para a sua alma e para a sua vida espiritual com a igreja, porque isso pode afetar diretamente na sua comunhão com a igreja. Porque você começa a olhar para as pessoas como se fosse um objeto e não como se fosse ali pessoas realmente amadas por Deus. E isso é muito perigoso. Portanto, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.